Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos só sobre Tábua Ouija, ou relatos, histórias relacionadas a Tábua Ouija. Ok, espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo se gosta dos relatos, se curte o canal, então deixa o seu like aqui no vídeo, ok? E não se esqueça da nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então, bora para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este daqui, lembrando que todos os nomes já estão trocados, ok? Um ser veio à minha procura, e é uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 21 anos e moro em Minas Gerais. O relato que vou contar aconteceu comigo e até hoje eu convivo com essa história. Ou, com o que aconteceu, sei lá. Bom, no início do ano de 2017, por volta de uma quinta-feira, eu estava numa excursão de faculdade com as minhas colegas. Até que uma delas teve a brilhante ideia de fazermos a brincadeira do famoso tabuleiro Ouija. Até aí tudo bem, Ana, tava tudo tranquilo. Estávamos com um grupo de 4 pessoas. Conversa vai, conversa vem, aceitamos a proposta do jogo. Eu, como sempre, fazia medo na turminha por gostar de histórias de terror e por ter passado por experiências sobrenaturais. Bom, fizemos o ritual direitinho, colocamos as 4 velas ao redor do tabuleiro e então começamos a perguntar. Perguntamos se havia mais alguém além de nós que estava ali jogando, mas nada aconteceu. A peça não se mexia. Ficamos uns 5 minutos esperando até que uma das meninas tirou o dedo dela e disse que o jogo não era real e que não queria mais participar. Foi para a sorte dela ter saído antes que o jogo realmente começasse. Passado alguns minutos, decidimos repetir a pergunta e do nada a peça se mexeu. Ana, tinha alguém conosco. É claro que todos acharam que era uma trollagem, até que a Carolina perguntou se essa pessoa sabia o nome da mãe dela. A resposta foi clara e verdadeira. Algum tempo depois, estávamos cansadas e decidimos parar de jogar, tirando o dedo ali do tabuleiro, pois achávamos que era brincadeira das meninas e que não era real. Até que a peça se mexeu sozinha. Ana, falando o meu nome. Eu me arrepiei, eu não sabia o que fazer. Minha colega perguntou de longe quem era e o que queria, e pro meu pesadelo respondeu ser um tal de Gadrel ou Gael, eu não lembro direito, e que estava atrás de mim, já fazia um bom tempo, e que ele veio à minha procura. Nossa, Ana, eu fiquei branca, gelada, comecei a chorar, eu não sabia o que fazer. Parecia mentira, mas como assim, gente? Eu não entendi nada. Então minha amiga pegou e guardou o tabuleiro e falou pra gente não ter medo. Ok. Pouco tempo depois fomos dormir, mas eu não conseguia. Parecia que tinha alguém na porta do quarto onde estávamos, pois havia uma sombra por debaixo da porta. Ali, sabe, naquele vãozinho da porta, dava pra ver que tinha uma sombra ali. Ao amanhecer, a caminho da rodoviária para pegarmos o ônibus e voltarmos para casa, um homem loiro, de olhos cor de mel, bem claros, chegou perto de mim e ficou lá, parado, me olhando. Achei estranho, mas não tive medo. Ele ficou lá parado, só me observando entrar no ônibus. Ana, eu juro que o cara que estava lá era lindo. Você não tem noção da beleza dele. Ao chegar em casa, fui para o meu quarto descansar, pois a viagem foi longa, cerca de 4 horas. Eu estava muito cansada até que adormeci. Quando acordei, me deparei com aquele mesmo rapaz no meu quarto, me olhando sem dizer nada. Aí sim eu fiquei com medo. Também, meu Deus. Eu não conseguia gritar nem me mexer. Foi horrível. Esse rapaz falou que havia me achado. Aí caiu a ficha de verdade. Era o cara do tabuleiro. Ele me disse para não ficar com medo dele, pois ele não me faria mal, que estaria ali só para me proteger, e desapareceu como fumaça. Sabe, eu não tenho explicação para isso, pois eu havia brincado com o tabuleiro e o ser não queria me fazer mal. Nesse ano, eu o vi novamente, mas sabe aquela angústia, um medo, sei lá, eu não sei explicar. Só de saber que esse ser está me seguindo e que nada me aconteceu é muito estranho. Sinto que tem alguém comigo toda hora, mas sei lá, não tem explicação para essa situação.
Bom, Ana, esse foi o meu relato, espero que você tenha entendido, porque até hoje eu fico me perguntando o que e quem é esse homem e por que estava atrás de mim. Bom, quando a gente abre essas oportunidades para o lado espiritual se encontrarem conosco, né, nessas brincadeiras, muitas coisas podem chegar até nós, acredito. E sei lá, pelo que você tá falando assim desse rapaz, será que alguém de outra vida que tava te procurando, te achou através do tabuleiro Ouija e agora ele quer ficar com você, né, te protegendo? Pra te proteger, ele tava te procurando. Por isso que eu falo, ser um espírito que tá por aí ainda, né? Alguma relação aí de outra vida. Agora, eu não sei, gente. Não sei. Que é estranho, né? Geralmente vem uns que dá trabalho aí, né? Que vem encher os pacovar na vida da gente, né? Nessas brincadeiras aí de tabuíja. Isso daí fala, não, fique tranquilo, eu só vim pra te proteger. Mas você precisou vir achar pela tabuíja, alguma coisa assim? Ele precisou chegar? Não sei, mas, né? Tanta coisa aí, pra você saber melhor, você teria que investigar em algum lugar pra saber o que é esse rapaz, por que que ele tá ali, por que que ele veio através do Ouija, porque é o que parece, né? Mas é isso aí, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Com essas brincadeiras e com o que você pode estar atraindo, né? Próximo relato, brincadeiras de escola. Olha lá, é uma moça que nos conta. Olá, assombrados. Esse relato aconteceu comigo anos atrás e decidi compartilhar com vocês. Hoje eu tenho 19 anos, mas na época eu estava com 13. Havia acabado de descobrir que a minha avó estava doente. Sempre fomos extremamente grudadas e foi uma fase muito difícil. Eu tinha acabado de mudar de escola, pois iria tomar bomba por falta... Eu tinha acabado de mudar de escola, pois eu iria tomar bomba por falta na outra, já que preferi ficar no hospital com a minha avó. É isso? Bom, essa fase dos 13 para os 14 anos já é complicada por si só, né? E eu, sem saber como proceder diante da doença e meses mais tarde pela perda da minha avó, acabei me tornando uma pessoa um tanto quanto sombria. Sempre tive bastante interesse em coisas sobrenaturais e sempre fui sensitiva. Minha avó também era e me ajudava a levar esse dom com leveza e tranquilidade, na medida do possível. Por ter um certo conhecimento desse lado espiritual, os meus amigos da nova escola achavam isso interessante e conversávamos muito sobre o assunto. Aconteceu que um dia decidimos brincar do famoso tabuleiro Ouija. Eu não me lembro exatamente de quem era esse tabuleiro, mas tínhamos ali um grupinho de pessoas mais próximas e gostávamos de ficar conversando depois da aula ou nos reunir na casa de alguém para passar a tarde ou a noite conversando. Após saber que um de nós tinha o tabuleiro, decidimos que iríamos ficar depois da aula no outro dia para jogar. Chegou o dia. Compramos refrigerante e chips e fomos para a rua debaixo da escola. Lá era um beco bem estreito, mas gostávamos de ficar lá porque ninguém via e raramente passava algum adulto. Começamos o jogo. Fizemos as perguntas para o espírito e realmente obtivemos respostas. No início, todo mundo desconfiava um do outro, pois todos tinham que ficar com o dedo em cima do indicador móvel, né? Mas quando percebemos que ninguém estava fazendo gracinha, ficamos assustados e abandonamos o jogo. No entanto, uma das regras do jogo é que sempre precisamos pedir permissão para o espírito para poder sair, mas nós não pedimos. Na semana seguinte, começamos os ensaios para a quadrilha. Na nossa escola, durante uma semana, alguns professores deixavam a gente ficar à toa, sem aula, já que a maior parte da sala saía para ensaiar. Eu e meu grupinho ficamos na sala e decidimos tentar jogar novamente, mas dessa vez dentro da sala de aula. Eu lembro que o professor que estava na sala, naquele momento, não ligava para o que estávamos fazendo. Então, não sei se ele não se importava com o tabuleiro ou simplesmente não acreditava que aquilo era real. Tentamos novamente, colocamos nossos dedos em cima do indicador móvel e começamos as perguntas. Mais uma vez, ficamos assustados com as respostas que o espírito nos dava e abandonamos o jogo sem pedir permissão. A essa altura, eu estava tão assustada que eu decidi sair da sala para tomar uma água e ir ao banheiro.
Para ir ao banheiro e pro bebedouro, passávamos pela quadra e depois por um corredor também escuro. Mas como era ensaio, a escola estava cheia de alunos andando de um lado para o outro. Até que o Mateus passou por mim e me olhou. Simplesmente engrossou a voz e começou a falar várias línguas estranhas. Parecia que tinha várias vozes falando juntas ali. Era uma legião ali, um grupo de pessoas, parecia, com voz grossa falando ao mesmo tempo. Eu, que já estava morrendo de medo, né? E eu já estava morrendo de medo. E então ele caiu no chão e começou a revirar o corpo e os olhos. Imediatamente comecei a gritar, chamando por ajuda. Foi quando os professores que estavam perto ali e a diretora vieram correndo ajudar. Eu voltei correndo para a sala de aula, desesperada, e contei para os meus amigos. Todos nós ficamos apreensivos, mas tentamos manter a calma até recebermos mais notícias. A diretora nos disse que ele apenas estava convulsionando, mas eu sabia muito bem que não era somente isso. A propósito, eu vi e ouvi muito bem aquela voz grossa e aquelas línguas estranhas. Depois de alguns dias, ficamos sabendo que o Mateus dizia que estava vendo vultos, ouvindo vozes e afins, mas nós não ligamos os fatos de que poderia ter ligação com o tabuleiro. Quem é o Mateus aí na história? Ele estava jogando junto ali ou era um menino aleatório que estava passando por lá? Ele falava que tinha algo dizendo que ia matar ele, que ia acabar com a vida dele. Até que recebemos a ligação da diretora dizendo que ele tinha morrido. Nossa, isso passaram uns dias, é isso? Depois de alguns dias, ficamos sabendo que esse menino ficou perturbado, ouvindo vozes e tal. E ele falava que tinha alguma coisa falando pra ele que ia matar ele e tal. E receberam a diretora, sei lá, avisou que ele tinha morrido. Gente, ele tinha morrido. Fomos todos no velório e enterro, que foi no mesmo dia. A mãe dele estava contando que ele subiu em uma árvore para pegar uma fruta. Foi quando ele escorregou, caiu e bateu a cabeça no muro. Meus amigos e eu nos juntamos em um cantinho e fomos conversar sobre isso. Foi quando pesquisamos sobre o tabuleiro e vimos que, caso abandonássemos o jogo sem pedir permissão, o espírito poderia ficar irritado e acabar atormentando as pessoas à sua volta, né? O Mateus não estava no jogo conosco. Então, não sabemos se realmente foi por conta desse espírito que falou conosco pelo tabuleiro ou qualquer outro. Mas uma coisa temos certeza: não foi um acidente. Acreditamos que ele realmente via e era ameaçado por qualquer que fosse esse espírito. Só não sabemos se ele foi empurrado da árvore ou se ele viu alguma coisa, se assustou, caiu ou qualquer coisa desse tipo, mas sabemos que tem relação com esse mundo espiritual. Pessoal, eu estou contando esse relato aqui numa tentativa de pedir a vocês que não brinquem com coisas das quais não têm conhecimento. Esse foi o meu primeiro contato com esse mundo sombrio, assustador e ao mesmo tempo tão intrigante. Se cuidem e tomem cuidado com as brincadeiras. Pois é, o que eu digo, isso não é brincadeira. Tem muita gente que faz, mas fazer com consciência, saber o que está fazendo, saber como lidar. Se alguma coisa acontecer por conta disso, você saber como lidar com isso. Então, eu acredito que você tem que ter uma maturidade espiritual para poder fazer alguma coisa do tipo. Entendeu? Agora pegar a criançada, molecada, fazer isso na brincadeira, aí já entra um desdém, um desrespeito muitas vezes, sabe? Uns negócios. Então, é complicado usar isso como brincadeira, né? Uma vez, se não me engano, lá na minha cidade surgiu lá um burburinho de que a criançada tinha feito essa brincadeira numa escola. E lógico, né? Várias brincadeiras foram feitas em várias escolas em vários tempos, né? E nada aconteceu para muitas pessoas. Como para mim, por exemplo. Eu já fiz essa brincadeira na escola, junto com colegas e tal, e, né, não aconteceu. Mas uma vez também foi chamado pastor, tudo lá, porque a menina começou a ter alguma coisa lá durante a brincadeira.
Próximo relato, a mulher de azul. É uma moça que nos conta. Olá, Ana Paula, me chamo Fulana e venho contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família há alguns anos. Somos uma família portuguesa e acompanhamos o seu canal há mais de 3 anos. Que legal, muito obrigada. Devo dizer que eu e a minha família gostamos muito dos relatos que a Ana Paula conta e por isso decidimos contar uma história que aconteceu conosco. Há cerca de 5 anos, eu joguei Ouija com as minhas amigas. Apareceu um espírito chamado Maria Ana, que dizia ter 51 anos. Eu e as minhas amigas brincamos com a situação e nem ligamos para o que ela dizia. No entanto, quando ela perguntou: "Tiveste saudades minhas, Briana?", eu fiquei assustada. Achei que uma das minhas amigas movimentou o ponteiro, mas elas juraram que não foram elas e começaram a chorar com medo. Eu também fiquei com muito medo, mas decidi não ligar. Deixamos o tabuleiro em cima da mesa do meu quarto e depois elas foram embora para casa. À noite não conseguia dormir e não parava de ouvir uma voz feminina cantando uma melodia calma. Chamei a minha mãe e perguntei se era ela, mas ela disse que não, pois estava assistindo um filme no andar de baixo. Tentei dormir novamente até que comecei a ouvir a voz feminina de novo, cada vez mais perto do meu ouvido. Cobri a minha cabeça com os lençóis, pois fiquei com medo, até que algo me descobriu ali, tirou as cobertas da minha cabeça. E ao virar o rosto para cima, eu vi uma mulher vestida de azul. E eu comecei a gritar. E a minha mãe veio correndo ver o que estava acontecendo, né? E eu expliquei, chorando, o que tinha acontecido. Contei que eu tinha feito o Ouija. E ela, sem perceber onde é que eu tinha arranjado, né? Sem saber onde eu tinha arranjado aquele tabuleiro, me perguntou. E eu disse que eu tinha encontrado no sótão de casa. Foi aí que ela me contou essa história. A moça disse que não se lembra de nada, mas a mãe contou a história para ela. A mãe disse assim: "Quando eu era bem pequenininha, por volta dos 2 anos de idade, eu acordei..." Ah, não, peraí. Tá. A mãe dela contou uma história, e agora é ela contando essa história que a mãe dela contou, tá? Mas ela mesma não lembra de nada. Então ela tá contando o seguinte: quando eu era bem pequenininha, mas é a moça que nos conta essa história mesmo. Por volta dos 2 anos de idade, eu acordava sempre no meio da noite e chamava minha mãe, dizendo que a senhora de azul queria falar com ela. A minha mãe nunca ligava pro que eu falava e chegou até a brigar comigo por eu acordá-la durante as noites com essa história. Até que mais tarde, passado ali cerca de uns 2 meses, caí da minha cama enquanto dormia. E a minha mãe, ao ouvir o barulho, foi correndo até o meu quarto e viu a silhueta de uma mulher de azul, que desapareceu imediatamente. A minha mãe se assustou, me pegou rapidamente e perguntou por que eu tinha caído. E eu respondi: "Foi a mulher de azul, mãe. Ela disse que o filho dela tinha morrido ao cair da cama. E como você não quer falar com ela, ela me empurrou da cama também." A minha mãe, assustada com a situação, perguntou onde é que essa mulher estava. E eu respondi que todas as noites a mulher saía do teto e vinha falar comigo. Ai, meu Deus. Ela não estava acreditando nas minhas palavras, mesmo tendo visto a mulher ao entrar no quarto. Mas mesmo assim me perguntou o que é que era preciso fazer para falar com a tal mulher de azul. E eu respondi: "Você sabe, mãe." Foi aí que a minha mãe decidiu usar o Ouija, que era um tabuleiro que já vinha ali de várias gerações. A mulher de azul falou para ela que me queria, pois ela tinha perdido o filho. Porque ele caiu da cama, bateu com a cabeça e acabou falecendo naquela mesma casa. Ela também disse que era cantora e que havia tirado a própria vida ali no sótão da casa depois que o filho morreu. Bom, a minha mãe ficou horrorizada com a história e no dia seguinte chamou um padre para fazer alguma coisa.
Ele mandou a mulher de azul para um lugar com paz e disse que ela, naquele momento, já estaria com o filho dela. Tudo ficou bem e eu nunca mais acordei no meio da noite por causa da mulher de azul. Bom, mais tarde, quando eu joguei o Ouija, então, parece que eu abri uma espécie de portal para que aquela mulher de azul voltasse para o mundo dos vivos. Decidimos mudar de casa para a capital. Não vemos a mulher de azul, mas ouvimos um bebê chorando todas as noites, às 3 da manhã, no nosso sótão. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, mas espera aí, se o padre conseguiu mesmo encaminhar e fazer com que essa mulher ficasse bem do lado de lá, eu acho muito difícil ela retornar de novo aqui para fazer, para querer, porque se ela compreendeu e ela seguiu, ou não sei o que foi feito ali, né? Ou ela não foi, de verdade. E agora, essa mulher teria voltado, mas aí será que ela foi mesmo ou não? Agora, esse bebê chorando é em outra casa, no sótão, mas será que está relacionado ao bebê dessa mulher que acompanhou vocês para outra casa, no sótão? Ou daí já se trata de uma segunda assombração? De algo que, coincidentemente, calhou de estar nessa segunda casa aí também. Ter alguma coisa. Será? Ou alguma coisa que acompanhou da outra casa. Mas aí tem que ver muito bem o que é isso aí. Meu Deus do céu. E então, o Ouija, assim como qualquer coisa que você tente contato com o mundo espiritual, ele pode abrir portas, né, pro lado de lá. Qualquer coisa, um FVE que você tente fazer, uma brincadeira da moeda, ou simplesmente sentar aqui no meio e começar a falar, começar a se abrir e tentar uma comunicação. Acho que só isso já vale para abrir um caminho, né, um portal. Você não precisa, não é exatamente a tábua que faz isso, né? Você a usa como um instrumento, assim como você pode usar qualquer coisa ou não usar nada, né? Tá ali só botando a tua mente, o teu intento ali, né? Querendo a comunicação, se abrindo para aquilo. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Você não vê aqueles casos da pessoa que fala, eu queria fazer um pacto, porque não sei o que lá. Ela só deseja, ela só tá ali, ela não tá pedindo aquilo num Ouija ou no não sei o que. E de repente vem um sonho, aparece, né, uns capirotos aí, no meio da noite falando, e aí, você queria falar comigo? Eu tava só brincando, né? Bom, então tem que ver se isso aí realmente é a mesma mulher de azul, se é o bebê dela, se é outra assombração, se, né, o que acontece aí. Bom, vamos pro próximo relato, que é este. Sou atormentada por eles desde que joguei aquele maldito jogo. É uma moça também que nos conta. Olá, meu nome é fulana e sinceramente me sinto realizada por você me chamar assim. Na época eu tinha 17 anos. Realmente precisei criar coragem para contar isso aqui. Tanto porque quase ninguém sabe. Né? Tanto pelo fato de quase ninguém saber, quanto pelo fato de ser julgada por quem ouve essa história. No entanto, acompanho o canal há muito tempo. E ouvindo os últimos relatos e lendo os comentários, percebi que os assombrados são muito acolhedores e tratam com respeito as histórias. Então, resolvi contar o meu relato. Peço aos assombrados que respeitem essa história. É o primeiro que eu mando aqui e ficaria muito feliz com o apoio de vocês. Palavras ruins machucam, apenas. Mas chega de enrolação, vamos ao relato. E só por curiosidade, nesse relato eu vou me chamar aqui de Sara. Desde que me conheço por gente, eu tenho o dom de ver e sentir espíritos. Sonhar com coisas que realmente acontecem e sentir energias e pessoas ruins. Aos 13 anos de idade, a minha amiga, que vou chamar aqui de Alicia, veio passar um dia na minha casa. Há cerca de um ano, eu tinha me mudado para essa nova casa.
a qual os meus pais lutaram para ter. E demorou 5 anos, Ana, sim, 5 anos para ser construída. Eu e a Alicia sempre gostamos muito de tudo que envolve o sobrenatural, principalmente eu. Nos reuníamos na minha casa para escutar os seus relatos e assistir vídeos. Eu curtia muito a sensação de sentir medo por alguns instantes, do arrepio na espinha quando você contava um relato mais pesado do que o normal. Sim, Ana, eu sentia coisas, mas nunca havia visto essas coisas. Eram só sensações estranhas, como se estivesse sendo observada 24 horas por dia. Bom, naquela tarde resolvemos brincar com a tábua Ouija. Sim, sabíamos que era perigoso, mas eu particularmente não acreditava que isso realmente ia funcionar. Meus pais não gostavam de coisas que envolviam terror, porque o meu primeiro contato com o terror foi na escola, com a famosa loira do banheiro, quando eu tinha uns 8 anos. Isso me causou um trauma terrível por anos, mas com 11 anos de idade perdi esse medo, precisando ali de 3 anos para superar o trauma. Depois disso, me conectei muito com o terror. Eu gostava da sensação do medo e saber que eu era mais corajosa do que ele. Enfim, como eu não tinha o tabuleiro de madeira, devido aos meus pais nunca terem deixado eu comprar um, resolvemos pegar um pedaço de madeira qualquer que achamos na minha casa e fizemos o nosso próprio tabuleiro. Ele era parecido com aqueles normais lá. Nós imprimimos uma folha com o tabuleiro e colocamos na madeira. Pegamos um copo, uma agulha, o tabuleiro e 4 velas e fomos até o banheiro. Fomos até um banheiro muito escuro que tem aqui em casa. Fizemos todo o ritual, a frase dita para começar, o sangue necessário... Gente, sangue? O sangue necessário para firmar o contrato, entre aspas, com o jogo. Sim, Ana. Como crianças altamente inconsequentes, furamos os nossos dedos com uma agulha. Eu sei que parece surreal, mas eu e a Alicia estávamos assim numa vibe meio não temos medo, somos fodonas. Pingamos ali no meio do tabuleiro, repetimos a frase e perguntamos se alguém estava lá. Vocês deram sangue. Todo esse ritual pegamos de um site que afirmava fielmente que seguindo aqueles passos o jogo ia dar certo. Por fim, acabamos jogando. Assim que perguntamos se alguém estava ali, nada aconteceu. Perguntamos mais 3, 4 vezes e então o copo se mexeu para o yes. Ana, a sensação de estar sendo observada me tomou por inteira. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Continuamos ali a jogar. Perguntamos o nome. O copo respondeu, percorrendo as letras no tabuleiro, formando Pavla. Estranhei o nome porque, Meu Deus do céu, Ana, que nome feio! Nunca tinha visto ele em lugar nenhum. Enfim, havia regras claras no site de que não podia ser perguntado para quem estivesse fazendo contato conosco pelo risco de o espírito ficar irritado. Havia regras no site de coisas que não podiam ser perguntadas. Ok. Uma dessas perguntas era como essa pessoa morreu, não podia perguntar isso. Também não deveríamos dar informações pessoais e principalmente dizer adeus antes de sair e certificar-se desse adeus. Segundo o site, alguns espíritos podem querer enganar os jogadores, dizendo adeus sem antes permitir esse adeus. Bom, conforme fomos jogando, as informações foram vindo. Tudo que perguntávamos, o espírito respondia. Nome, idade. Alicia chegou até a perguntar se o espírito sabia o nome do seu namorado da época. E Ana, ele sabia. Achei muito estranho, mas estava tomada por aquela sensação de medo. O site afirmava que não devíamos confiar em tudo que os espíritos falavam, porque na maioria das vezes eles estavam mentindo para poder nos manipular. Alicia jogou o jogo assim, meio pacato, e quis desafiar o espírito. Não. Alicia achou o jogo meio pacato e quis desafiar o espírito, quebrando uma das regras. Ela perguntou como Pavla tinha morrido.
Ana, até hoje, relembrar essa história me causa arrepios. E atualmente eu odeio essa sensação de medo que antes eu adorava. O espírito respondeu: enforcar. Ana, meu corpo todo gelou. Eu senti uma dor muito grande no pescoço. Parecia que algo estava em cima de mim. Xinguei a Alicia por ter perguntado aquilo e ela riu. Após ter perguntado o nome de seu namorado da época e o espírito ter escrito Pedro, ela se assustou e não quis mais jogar de jeito nenhum. Ai, eu não esqueci de comentar antes, mas a Alice é 1 ano mais velha que eu. E o seu ex, na época atual, né, é 2 anos mais velho que eu. Então eu tinha 13, a Alice 14 e o Pedro 15. Bom, conseguimos convencê-la a continuar jogando. Chegou a um ponto do jogo que o copo começou a tremer e ir de um lado para o outro, formando o símbolo do infinito. Eu me assustei e a Alicia, que antes ria da situação, agora encontrava-se em estado de pânico. Depois disso, ela não quis mais jogar mesmo. E por mais que eu tentasse convencê-la a apenas dar adeus para terminar o jogo, não houve jeito, ela não quis mais. Levantou e saiu daquele banheiro. Apaguei as velas, eu lembro que estava toda arrepiada. E o mais estranho, Ana, é que naquele dia estava fazendo calor. Um calor até mais quente que o normal aqui para o Rio Grande do Sul. Mas naquele banheiro o frio permanecia. Não era um frio de congelar, mas estava fresquinho, diferente do resto da casa. Enfim, depois de apagar as velas, juntei as coisas e saí do banheiro também. Antes mesmo de jogar, eu sentia que algo me dizia para não jogar aquilo. Mas eu fiquei pensando que era algo da minha cabeça e tal, e acabei ignorando. Além disso, queria sentir aquela sensação de medo que eu gostava. Naquela tarde, nada aconteceu. Alicia e eu vimos um filme, ela foi para casa e eu fiquei sozinha na minha casa. Meus pais chegavam em casa às 7 da noite e eu ficava sozinha normalmente. Quando começou a anoitecer, as coisas foram ficando sérias. Eu estava na sala assistindo TV e senti um calafrio e aquela sensação de estar sendo observada. De imediato, olhei para um lado específico da sala e através da janela eu vi a pior coisa da minha vida. Era uma mulher, uma velha, para ser mais específica, com um vestido branco comprido e volumoso, de mangas compridas e um véu preto na cabeça, o qual cobria o seu rosto. As pontas de seu vestido e das mangas dele estavam sujas, mas muito sujas. Esse foi o primeiro espírito que eu vi na vida. Eu o sentia, mas eu nunca tinha visto. O medo tomou conta do meu corpo e a sensação era horrível. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. Eu só olhava para ela e ela me encarava com aqueles olhos negros. Olhos os quais me davam a sensação de estar sendo sufocada. Nisso, os meus pais chegaram em casa, escutei o portão abrir, pisquei meus olhos, ela não estava mais lá e eu consegui me mexer. Dormi muito pouco aquela noite e tentei enfiar na minha cabeça o pensamento de que eu viajei nos meus pensamentos e que aquilo que eu vi era porque estava impressionada com o jogo. No dia seguinte, tudo foi muito tranquilo e eu novamente sozinha em casa. Perto das 7 horas, ouvi o portão da garagem abrir. Numa tentativa boba de assustar minha mãe, me escondi na sala social aqui de casa enquanto esperava ela subir. Fiquei olhando para a parede assim... E enquanto esperava ela subir, fiquei olhando para a parede na tentativa de não fazer barulho. Os calafrios voltaram e a sensação de estar sendo observada também vieram à tona. Olhei para um canto da sala e vi uma sombra mais escura que o próprio escuro. Aquele negócio era enorme, tinha uns 2 metros. O medo tomou conta do meu corpo novamente, mas dessa vez consegui sair correndo. Meu coração estava tão acelerado que parecia que ele queria pular para fora do corpo. Mais alguns dias se passaram, a sensação de estar sendo observada era constante e eu mal dormia. Em uma noite, não sei dizer ao certo quando, acordei em uma paralisia do sono e foi horrível. Escutei um choro de uma garota, movi os meus olhos para o começo da cama e lá estava ela, uma garota de 1,60 m de altura, mais ou menos, vestido branco e cabelos pretos com franjinha. Ela chorava muito e quando percebeu que eu estava olhando para ela, me olhou de volta. Tinha os mesmos olhos negros daquela velha. A garota começou a gritar, implorando por ajuda.
Tudo o que consegui fazer, em pleno desespero, foi fechar os olhos e tentar pensar que era coisa da minha cabeça. Depois de alguns minutos, peguei no sono. Aquela sombra escura na sala ainda estava lá. Constantemente eu conseguia vê-la. Um fato importante, que ainda não comentei, conforme o tempo ia passando, eu escutava uma voz me chamando e dizendo para segui-la. Nunca tive coragem de fazer isso. Toda vez que eu ouvia essa voz, a imagem daquela velha vinha à minha mente. Em uma noite, acordei, novamente em paralisia do sono, vi algo mexer na frente do meu espelho. Movi os olhos para lá e o que vou contar agora me traumatizou muito. A velha estava lá, com o seu vestido armado, dançando. Sim, Ana, dançando de um lado para o outro. Olhei mais para baixo e vi os seus pés. E seus pés não eram humanos, eram pés de cabra. Cascos duros que faziam barulho enquanto ela dançava. Respirei fundo e consegui me mexer. Ela viu e começou a vir em minha direção, ainda dançando. Ana, isso me arrepia até hoje escrevendo isso para você. No mesmo quarto em que aconteceu. Eu me encontro totalmente arrepiada agora e devo confessar que ainda tenho medo dela. Medo de que ela volte. Em um movimento desesperado, puxei as cobertas por cima de mim, escondendo-me totalmente embaixo delas. Escutei a velha vir até o meu lado. Alguns segundos depois, escutei e senti uma respiração quente em cima da minha cabeça. Ela chegou bem perto de mim e cochichou. Você não me deu adeus. Vou estar contigo até que você me dê um fim no inferno que sua vida vai virar. Eu vou acabar com você, sua... Sim, Ana, foram essas exatas palavras. Eu lembro delas até hoje. Peguei no sono de novo. Minha vida realmente se tornou um inferno, assim como ela disse. Eu comecei a ter pensamentos ruins, muito ruins. Meus sentimentos não eram mais os mesmos. Eu vivia constantemente triste. Me afastei completamente dos meus pais e dos meus amigos. Minha mãe enfrentava uma depressão e estava em tratamento, utilizando medicamentos para dormir. E em determinado momento, enquanto estava sentada na sala, eu fui absorvida por meus pensamentos, concentrando-me particularmente em um deles, se é que você me compreende. Decidi levantar do sofá e me dirigir à pia onde estavam os remédios. Ao olhar pela janela, me deparei com ela, olhando fixamente para mim com um sorriso perturbador no rosto, a velha. Me assustei e me afastei rapidamente daquele pensamento, percebendo que estava profundamente abalada psicologicamente. Na mesma noite, decidi compartilhar com os meus pais o que estava acontecendo, relatando todos os detalhes, exceto sobre o sangue no tabuleiro e os medicamentos da minha mãe. Eles foram super compreensivos e nesse dia descobri que o meu pai também via e sentia coisas. Eles me levaram para um centro espírita nessa mesma semana e lá eu conheci o seu Jorge, que é um médium incrível. Cheguei no centro, estava muito nervosa, fiquei na fila esperando a minha vez. Chegou a minha vez de entrar na sala onde ele atendia e lá fui eu. Sentei lá e fiquei quieta. Seu Jorge me olhou e falou: Tá vendo eles, né, minha querida? E eu fiquei meio estagnada e falei que sim. Minha mãe, que estava junto comigo, contou a ele que eu estava sendo perseguida por uma mulher. Ele olhou para mim, disse que estava sentindo e vendo ela ali do meu lado e me pediu para descrevê-la. Eu descrevi tudo, desde o vestido até os pés de cabra. Falei para ele também sobre o que ela me falou aquela noite, que ia me matar e tal. Ele olhou para os meus pais e voltou a olhar para mim e disse: minha menina, tu mexeu com coisa errada. Sei o que tu jogou e como fez o ritual. Saiba, querida, que não é o tabuleiro que tem valor, mas sim o ritual que você fez para usá-lo. Ana, eu nem sequer tinha comentado sobre o tabuleiro. Era a primeira vez que ele me via e ele sabia de tudo. E aí ele voltou a falar. O espírito dessa mulher não é um espírito qualquer. É um espírito cheio de ódio, de raiva, capaz de fazer a vida de quem persegue o próprio inferno na terra.
Eu conheço a sua energia e posso te afirmar, Sara, que isso que está contigo está determinado a matá-la. Eu estava com medo, isso tudo era sério, não era uma brincadeira de criança como eu mesma acreditava. E o seu Jorge continuou falando. Vocês não precisam se preocupar. Essa mulher, Sara, está ligada ao tabuleiro. Sei que ela apareceu no seu quarto, pois é lá que você o escondeu. Vocês vão fazer o seguinte: peguem esse tabuleiro, vão até um rio fundo e de forte correnteza e joguem ele lá. Deixe que as águas limpem o seu ritual e a sua energia. Depois de fazer isso, ela te deixará em paz. Mas cuidado, minha jovem. Se não fizer isso, ela se tornará mais forte e pior. Você está lidando com algo complexo e perigoso. E, sinceramente, você veio a tempo, pois eu temo por sua vida se não cumprir o que lhe pedi. Você tem 3 dias para jogar isso no rio. Não se preocupe que depois que você fizer isso, eu termino o trabalho. E aí o seu Jorge finalizou falando: você é médium, Sara, assim como eu. Eu sinto isso. Sei que você pode ir longe, só precisa aflorar a sua mediunidade e saber como lidar com eles, os espíritos que vão até você para pedir ajuda. Bom, acabamos a consulta com o seu Jorge, rezando umas orações e passando um óleo na minha testa, nos braços e no pescoço. Ele disse que tudo isso era para minha proteção. Bom, voltei para casa e no dia seguinte eu e meu pai pegamos o tabuleiro, levamos a uma cidade vizinha que tem um rio fundo lá e a correnteza é bem forte. Lá joguei e vi o tabuleiro sendo levado pelas águas. Naquela mesma noite, a mulher apareceu para mim de novo e dessa vez ela estava ainda mais brava. O vestido estava totalmente molhado e ela parou na frente do meu espelho e disse assim: você vai se arrepender, sua pip, você vai se arrepender. A mulher disse mais coisas, Ana, mas eu não vou falar aqui senão vira proibidão. Bom, conforme o tempo ia passando, a mulher começou a se afastar. Eu a via, mas não a escutava. E cada vez que eu a via, ela estava mais longe. Até que chegou um tempo que eu não a vi mais, muito menos a escutava. Ela sumiu. E eu dei graças a Deus por isso. Aquela desgraça em forma de espírito me deixou em paz. Porém, nunca deixei de senti-la. Ela sumiu, mas não se apagou totalmente. Sinto ela em cada passo que dou. Às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas eu sei que ela está comigo. E tudo graças àquele maldito jogo que eu julgava ser mentira, uma mísera coisa de criança. Bom, Ana, esse é o meu relato, mas você me pergunta, e os outros espíritos? E você? Então, a mulher sumiu. A menininha que apareceu aos meus pés também sumiu. Nunca mais voltou depois daquela noite. A sombra da sala ainda está lá, naquele mesmo canto, ainda mais escura que o próprio escuro. Não sei quando isso vai sair de lá, isso se sair de fato. E quanto a mim, sou médium. Continuo vendo, ouvindo e sentindo eles. Toda hora, em todo lugar. Ainda não sei lidar 100% com isso. Sinto muito medo quando de fato vejo algum, mas estou aprendendo com o tempo. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Mexeu com coisa pesada. E é o que o rapaz lá falou, né? O problema não é a tábua, não é o Ouija, mas o ritual, o sangue que foi derramado ali. Cuidado, gente, com o que vocês lêem na internet e quer seguir. Próximo relato, o espírito do sítio. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana, tudo bem? Depois de ver um de seus relatos pela primeira vez, me lembrei desse acontecimento e resolvi contar a você. Tínhamos acabado de entrar de férias e a minha amiga, que vou chamar aqui de Fran, decidiu que deveríamos ir viajar. Então, fizemos as malas e fomos procurar um lugarzinho afastado para alugar e ficamos lá por 1 mês. Claro que não ficaríamos só nós duas, né? Fomos em um grupo de 5 pessoas. Eu, a Fran, a Roberta, a Nicole e a Isabela. Depois de procurar muito, encontramos um sítio que era realmente no meio do nada. Eu e Isabela ficamos com medo de ficar sozinhas por 1 mês no meio do nada, mas de tantas outras meninas insistirem, nós fomos. O sítio ficava a 6 horas de onde morávamos.
Saímos um tempo depois do almoço e chegamos lá às 8 horas. Como estávamos muito cansadas pela viagem, já chegamos deitando em umas camas que estavam lá. No outro dia, levantamos, arrumamos tudo e ficamos lá tranquilas por uma semana, até que a Roberta teve a ideia de fazer uma festa do pijama e assistir filmes enquanto comíamos doces e pipoca. Deixa eu só ver uma coisinha aqui se está tudo certo. Ok. Bom, tudo estava normal até que decidimos assistir filmes de terror, a pedido da Fran e da Nicole. Vimos vários filmes relacionados ao tabuleiro Ouija, e quando o filme acabou, Roberta teve a ideia de fazer o tabuleiro com folhas e canetas que estavam ali desde que chegamos. Sabe aquele triângulo que colocamos na folha para o espírito arrastar e formar palavras? Triângulo? Ah, a plachetinha lá, aquela coisinha? Ela fez algo parecido com uma tampinha de amaciante. No início, eu e a Isabela não queríamos mexer com aquilo, pois somos medrosas, mas acabamos jogando. Primeiro perguntamos se tinha alguém ali. Roberta, para fazer graça, disse: "Se tiver algum espírito aí, que me possua!" E começou a rir. Nada aconteceu, até que a tampinha mexeu. Achamos que a Roberta tinha mexido para nos assustar e decidimos parar. Percebemos que Roberta estava estranha, andando de um lado para o outro, rindo, gritando, contorcendo os braços como se estivesse sentindo dor. Como ela sempre fazia gracinhas para nos assustar, não demos muita importância. Até que ela sentou no chão, simplesmente urinou e começou a dar gargalhadas horrendas. Depois de quase 1 hora, ficamos irritadas, a colocamos no banheiro e mandamos ela tomar um banho para parar com aquilo. Ela ficou assim normal, entre aspas, por um tempo, mas continuava a se contorcer. Deixamos ela de lado e fomos arrumar as camas para dormirmos. No meio da noite, a Isabela acordou com a Roberta olhando e chorando. Olhando para ela e chorando, é isso? Falando quase sem voz para alguém ir embora. Em pânico, Isabela acordou todas nós, que já estávamos dormindo ali, né? Todas conseguimos presenciar o momento mais horrível de nossas vidas. Com medo, nos levantamos junto com a Roberta e fomos em direção à porta de saída. Estávamos tão assustadas que queríamos ir embora, sem pegar as nossas coisas, a gente só queria sair dali. Ao chegarmos no carro, percebemos que não tínhamos pego nada, nem as chaves, então voltamos para buscar. Ao entrar na casa, a porta bateu com tanta força que quase tivemos um infarto. Já estávamos mais do que assustadas quando saiu uma velha corcunda do quarto, com uma cara de raiva, dizendo que aquela era a casa dela e que tínhamos perturbado ela. Ela afirmou que iria nos perturbar também e correu na direção da Roberta, que caiu no chão, rindo e se contorcendo. Nicole correu para o quarto, pegou a chave e puxou Roberta, que se segurava no sofá para não sair do sítio. Com muito custo, tiramos ela dali e fomos correndo para o centro de umbanda que a tia da Nicole frequentava. Quando chegamos lá, um homem que estava próximo a nós, incorporado, se aproximou e disse que tínhamos mexido com o que não devíamos. Estávamos em apuros, mas ele poderia nos ajudar, pois ainda tínhamos tempo antes que o espírito ruim, que estava atrás de nós, terminasse o que começou. Ele passou em volta da gente com um potinho que soltava muita fumaça e falou umas coisas que agora eu não me lembro. Depois de fazer algumas outras coisas, lá disse que deveríamos recitar orações de proteção durante 1 mês, que tudo ficaria resolvido e voltaríamos à nossa vida normalmente. Fizemos tudo o que ele disse e, graças a Deus, tudo correu bem. Já faz 6 anos desse acontecimento e todas nós ainda temos muito medo de tocar nesse assunto e fazer com que tudo volte a acontecer. Resolvi contar para você e deixar um aviso. Cuidado com o que você fala e com o que você brinca. Então, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Mais uma vez, dando porcaria aí com o jogo. A gente tem que tomar muito cuidado, é o que eu falei. Não desrespeita, não faz brincadeirinha, porque não é brincadeira. Pode até fazer, se você tiver aí um respeito, uma maturidade espiritual, aí é com você, né?
Bom, próximo e último relato desta coletânea temática de hoje sobre Tabu Ouija. Minha irmã morreu na brincadeira do Ouija. Mas, gente, tá pesado isso aqui. E esse é um moço que nos conta. Oi, Ana, acompanho o seu canal há algum tempo e queria te contar algo que aconteceu comigo no ano de 1992. Bom, eu era um garoto muito feliz, com um irmão e uma irmã mais velhos do que eu. Morávamos juntos com os nossos pais, né? Uma família tradicional brasileira. Sempre morei em São Paulo, capital, e durante a nossa infância e adolescência não existia internet. Costumávamos ir à escola, brincar na rua e assistir TV. De manhã nos reuníamos para assistir ao programa Show da Xuxa, que era um fenômeno inexplicável de audiência que passava de manhã na TV Globo. Nos comerciais e no próprio programa passavam brinquedos incríveis da marca Estrela, o sonho de consumo de muitas crianças, é verdade. Aqui em São Paulo existia um parque que hoje foi desativado por ir à falência, chamado Play Center. Nossa, me sentindo velha agora. Sabe, um dia existia um parque em São Paulo que se chamava Play Center. Há muitos anos atrás. Pois é, eu já fui no Play Center. É verdade, pessoal mais novo que me assiste. Havia um parque chamado Play Center. Bom, em uma das gincanas que eu participei quando fui ao parque, estavam dando brinquedos da marca Estrela e eu ganhei um chamado, eu acho que é esse, Converse com seu anjo. Deixa eu só ver, gente, mas eu tenho ele aqui, tá? Ele tá falando assim, chamado Anjo, é que acho que ele não quis dar o nome que eu acabei dando, né? Eu não lembro se ele é da Estrela, não sei, mas eu tenho, se for esse eu tenho aqui, porque ele é tipo um Ouija, ele é um Ouija, só que pra anjo. É um Ouija. Bom, eu fiquei muito feliz. E eu ganhei o dia, né? Ganhei um brinquedo da Estrela, né? Lá no Play Center. Nas instruções do brinquedo dizia que era possível se comunicar com o seu anjo da guarda. Ai, ai, ai. Então, como de costume, em dezembro de 1992, após assistir ao show da Xuxa, à tarde, fomos brincar com esse brinquedo sem medo algum. Afinal, né, você ia falar com um anjo. Mas durante a brincadeira, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu irmão começou a sentir falta de ar, mas ele não tinha asma nem nada. Mesmo assim, continuamos. Daí então o dispositivo que era usado para se comunicar ali com os anjos começou a formar frases. E a que mais nos assustou foi uma dizendo: "Vocês vão morrer". No mesmo momento, repreendi em nome de Jesus e contei para minha mãe. Oramos e ela queimou o brinquedo, que parecia ser tão inocente. Anos depois, percebi que aquilo ali era uma versão, digamos que infantil, do tabuleiro Ouija. Mas você sabe que o tabuleiro Ouija, acho que o tabuleiro Ouija era vendido como brinquedo mesmo. Eram caixas, assim, nos Estados Unidos, não sei, caixas como brinquedo. Você comprava como se fosse um Monopoly, né? Um banco imobiliário, sabe? Os brinquedos assim, jogo da vida. E tinha uma Ouija ali pra você conversar com o espírito. É um brinquedo. E esse daí eu sei, do anjo, né? Que você... É a mesma coisa. É um tabuleiro Ouija com uma plachetinha ali, tudo. E... Aí, só que o que define que você vai falar com o seu anjo com alguma outra coisa que aparece ali? Só o design do tabuleiro? Né? Bom, então, continuando aqui, ó. Foi a partir desse momento que a nossa angústia teve início. Uma angústia avassaladora. Jamais poderia ter imaginado que um simples brinquedo arruinaria as nossas vidas. Uma semana antes do Natal, a minha irmã, com apenas 15 anos, foi vítima de um abuso e sua existência foi tragicamente interrompida. Até hoje, o criminoso não foi encontrado. Ela era uma jovem tão bonita, alegre, cercada de amigos, e sua morte permanece inexplicável, com um crime arquivado. No ano seguinte, em 1993, meu irmão começou a usar substâncias entorpecentes, sendo expulso de casa após agredir a mim e a minha mãe. 2 anos depois, também nas proximidades do Natal,
Ele faleceu devido ao uso dessas substâncias. Nossa vida nunca mais foi a mesma. E eu coloco a culpa nesse jogo, sim. Nós éramos tão felizes. E depois da morte da minha irmã, os meus pais nunca mais foram os mesmos. Muitas brigas, angústias, xingamentos. Meu pai, que não bebia, começou a frequentar botecos, ficou internado por alguns meses com esquizofrenia. Hoje ele está bem, mas toma muitos remédios. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e moro nos Estados Unidos, para onde me mudei há 4 anos. Aqui eu vivo muito bem. E sabiam que desde o dia 16 de dezembro de 1992, a minha vida nunca mais foi a mesma. E saibam, né, que desde o dia 16 de dezembro de 1992, minha vida nunca mais foi a mesma. Se a minha irmã estivesse viva, teria hoje mais de 40 anos. E por aqui encerro meu relato, curto, porém dolorido e real. Um beijo para você, muito obrigada, sinto muito. E aí que fica. Essas coisas aconteceram após a brincadeira com o Ouija, ou com aquele brinquedo. Mas será que foi tudo devido a isso mesmo? Será que foi aberto um portal para que coisas chegassem, atrapalhassem a vida, sugassem a vida da família? Não dá para saber, né? Não dá para dizer que sim, que não. Foi algo bem dolorido para todo mundo ali, né? Na família dele. A irmã, o irmão, os pais, o pai, né? Para ele. Então, é complicado. Não dá para dizer sim, foi o Ouija. E também não dá para dizer não, foi só uma coincidência. Não foi o Ouija. Ele tá, né? Tentando se apegar a alguma coisa para ter. Não dá para dizer isso também. Tanta coisa acontece nesse mundo, não é? A questão é o que fica desses relatos. Muito cuidado, pessoal. Principalmente para mexer com aquilo que, como eu sempre digo, vocês não conhecem bem, tá? É algo que vai te ligar a um desconhecido, vai te ligar a forças espirituais. E por mais que aquele brinquedo converse com seu anjo, né, alguma coisa do anjo, sim, ou mesmo o Ouija, geralmente o que tá por aqui por baixo, o que tá, né, zanzando por aí, são espíritos que estão perdidos, que querem sugar, espíritos que um dia, sei lá, foram aí viciados e ainda estão presos no vício, querendo um pouquinho daquilo, sabe, que seja droga, cigarro, bebida, enfim. Que estão aí zombeteando mesmo. Então, né, difícil você ter ali um anjo de luz, um espírito de luz, que tá tudo por aqui. Ah, ele fez o Ouija, deixa eu lá, fala que eu vou abençoar ele. Né? Então, você vai pegar mais os negócios e ainda aí depende da tua energia, às vezes. O que você tá atraindo no momento? Você vai mexer com aquilo, você vai botar o seu pensamento, sua concentração, se abrir para quê? O que tá ali? Que momento você tá da sua vida para se abrir numa brincadeira dessa? Aí sempre tem um que vai fazer aquela brincadeira, não acredita, ele vai lá e desrespeita, desdenha do jogo e não sei, sabe? Então, não é brincadeira. Existem pessoas que fazem, existem, mas que seja com, como eu digo, com responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, vai saber lidar com aquilo, né? Vai saber mandar embora, vai saber identificar, vai saber lidar mesmo. Fazer com respeito, né? Então não é uma brincadeira. E quem quer fazer, geralmente quem não tem experiência, molecada, que tá ali na curiosidade. Então não façam, ok? Se for pra brincar, se for porque não acredita, então não faz, tá? Muita gente já fez e não aconteceu nada? Sim, mas e aí, quem vai pagar pra ver? Não é? Bom, pessoal, tenham cuidado, só usem com responsabilidade. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito. E se você tem uma história relacionada ao Ouija, manda a sua história pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.